Bom dia, quinto ano! Hoje vamos começar pela página 54 da apostila. Aqui nós vamos retomar o assunto sobre coesão, utilizando o sinônimo e a elipse. Lembrando que sinônimo é o uso de palavras semelhantes, ok? Com significado parecido. E elipse é o uso do apagamento, da omissão de palavras dentro de um contexto, de uma frase, para que o trecho, o texto não fique repetitivo, ok? Então aqui nós temos um trecho extraído do texto 1 que nós lemos nas páginas anteriores. E na segunda frase, que palavra foi usada para substituir pessoas? Então vocês observam aí que lá no início tem em destaque a palavra pessoas. Logo mais abaixo foi utilizada uma outra palavra para que não houvesse a repetição de pessoas. Que palavra foi essa? Letra B. Como são chamadas as palavras com significados parecidos? Vocês já sabem, nós já estudamos sobre isso. Letra C. Como ficaria o trecho se a palavra pessoas fosse repetida? Então, aqui na letra C, vocês vão reescrever todo o trecho fazendo a repetição da palavra pessoas, ok? Na letra D, pergunta o seguinte: em sua opinião, por que foram usados sinônimos nesse caso? Então, nós aprendemos que o uso de sinônimos ele serve para que o texto, o trecho, no caso da página que nós estamos analisando, não fique repetitivo, ok? Na atividade 2, vocês devem reescrever as frases, evitando a repetição dos termos em destaque. Se precisar, use o dicionário. Aqui eu quero chamar a atenção porque alguns de vocês não estão reescrevendo as frases conforme o comando pede. É necessário que vocês reescrevam a frase, ok? E aqui vocês vão colocar em prática o uso de sinônimos. Não vão utilizar a questão da elipse aqui, o apagamento, tá? Por exemplo, na letra A nós temos: meu pai tem uma bicicleta guardada no porão. Aí vocês podem substituir o termo em destaque. A bicicleta está velha e enferrujada. Observem que bicicleta foi a palavra repetida lá na segunda frase. Então vocês podem trocar ela por um sinônimo, por uma palavra que tem o mesmo significado, não perca o sentido da frase. Então poderia ser o seguinte: meu pai tem uma bicicleta guardada no porão. A bike está velha e enferrujada. Observem que o primeiro termo, bicicleta, ele precisa ser dito e o segundo que precisa ser modificado, tá, gente? Porque aí nós temos um entendimento claro da frase, tá bom? Nas letras B, C, D e E, vocês farão o mesmo esquema, trocando as palavras em destaque por um sinônimo, ok? Na número 3, vocês devem localizar no caça-palavras que está logo abaixo os sinônimos das palavras do quadro. E depois vocês devem anotar os sinônimos à frente de cada palavra, tá bom? Na página 56, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre elipse, tá? Algumas atividades, então, nós faremos juntos. Vamos lá. No trecho que está aí na atividade 4, diz o seguinte: assim como as pessoas têm clara consciência do tamanho e do valor do espaço ocupado por sua casa, é importante que também considerem esses fatores ao pensar nos meios de transporte que utilizam. Então, quem é o agente das ações dos verbos em destaque? Ou seja, o agente da ação, o sujeito da frase é aquela pessoa que pratica a ação ou sofre a ação. Então, a gente poderia fazer a pergunta: quem é que considera, considera esses fatores, ou quem é que deve pensar nos meios de transporte que utilizam? Observamos claramente, né, pelas informações anteriores aos verbos, que são as pessoas. Então, o agente da ação aí são as pessoas, ou elas, né, que se refere às pessoas. Esse agente não está explícito, ou seja, ele não está claro na frase, à frente de cada verbo, ok? Vamos observar isso no trecho. É importante que também, aí nós não temos, por exemplo, o agente descrito antes do verbo. É importante também que as pessoas considerem esses fatores ao pensar nos meios de transporte que as pessoas utilizam ou que elas utilizam. Então, vocês observam que o agente da frase, que é elas, né, as pessoas, não está explícito, ele não está aparecendo na frase antes dos verbos. Aí nós, então, temos uma elipse, ou seja, houve uma omissão do agente da frase, mas mesmo assim nós conseguimos entender a frase, todo o sentido pelo contexto do trecho, tá bom? Então, por que essas palavras foram suprimidas do texto? Ou seja, porque elas foram obtidas, escondidas, elas não foram utilizadas no texto, porque são entendidas pelo contexto, como eu disse, e também porque isso evita a repetição de palavras. Letra C. Quando, em que situações podemos suprimir palavras? Suprimir é omitir, não escrever as palavras.
sem prejudicar a compreensão de um texto. Então vamos lá, nós só podemos utilizar a elipse, ou seja, suprimir uma palavra dentro de uma frase, de um texto, de um trecho, quando as palavras suprimidas, ou seja, aquelas que foram omitidas, apagadas, já foram mencionadas, ou seja, elas já foram utilizadas anteriormente, ou quando o contexto permite que elas sejam subentendidas, ou seja, permite que elas sejam compreendidas de acordo com o contexto da frase, tá bom? E aí nós temos, então, essa questão da elipse, que é uma supressão de elementos, ou seja, uma omissão de palavras ou termos, cujo sentido pode ser compreendido pelo contexto. Então, na atividade 5, vocês colocarão a elipse em prática. Vocês vão reescrever as frases, volto a dizer, é preciso reescrever as frases, tá? Suprimindo as palavras que se repetem sem perder o sentido original. Então, na letra A, nós temos o seguinte: a Vitória me ligou e a Vitória começou a gritar comigo. Observem que a Vitória foi a palavra repetida. Então, como que eu vou reescrever essa frase? Utilizando a elipse. A Vitória me ligou e começou a gritar comigo. Então, eu sei que essa ação de ligar e de gritar foram executadas por Vitória. Então, não preciso repetir novamente Vitória, tá? Então, vocês farão esse esquema nas demais letras. Na atividade 6, nós temos um outro trecho extraído do texto 2 e nós temos a palavra sua em destaque, que é um pronome. Esse pronome sua, ele foi empregado para evitar a repetição de qual palavra? De equipamentos elétricos ou de veículos, ok? Aqui na atividade 7, vocês reescreverão as frases aqui também, fazendo as substituições ou suprimindo palavras quando necessário. Então, aqui vocês vão utilizar sinônimo e também a elipse, ou seja, palavras com significado semelhante e também o apagamento, a omissão de palavras. Por exemplo, na letra A, nós temos a frase, o homem era muito rico, o homem sempre conseguia o que queria, pois o homem era muito esperto. Observem que os termos o homem foram repetidos, nós temos 3 vezes aí esse termo escrito. Então, vocês não precisam repetir novamente, né, essa palavra. Vocês podem fazer o seguinte, utilizar o sinônimo elipse. A frase correta ficaria da seguinte forma: o homem era muito rico. Aí podemos utilizar um pronome no primeiro termo repetido. Ele sempre conseguiu o que queria, pois era muito esperto. Então, ali no segundo, o homem, nós utilizamos um pronome. Lá no terceiro, nós utilizamos a elipse. Nós apagamos, nós omitimos o termo e conseguimos o sentido da frase perfeitamente, tá? Então, vocês farão isso com as demais frases, utilizando sinônimos e também a elipse, quando for necessário, tá bom? E aí nós finalizamos as atividades aqui na página 57 da apostila. Beijão, a gente se vê na próxima!